Salve, salve, rapaziada! Seja bem-vindo para mais uma aula do professor Rafa. E dessa vez a gente vai continuar o nosso bate-papo sobre botânica e vamos iniciar uma conversa falando sobre cada um dos 4 grupos de plantas. Hoje a gente vai iniciar o bate-papo falando sobre as briófitas, que são chamadas dessa forma, mas que na verdade a gente vai falar sobre plantas avasculares de uma forma geral, grupo do qual as briófitas fazem parte. Então, quer saber um pouco mais sobre como funciona esse grupo tão primitivo de plantas? Chega junto depois da vinheta. Maravilha, rapaziada, então vamos pegar aqui algumas características gerais. Esse vai ser um bate-papo bem tranquilo, porque a gente já fez uma boa introdução sobre esse assunto. E vamos mencionar aqui algumas besteiras, né? O termo briófita, né, ele vem de brion, que significa musgo, e phyton, que significa planta. Então são plantas bem pequenas, né, como a gente já havia mencionado em outros oportunidades. Vai ser o segundo maior grupo de plantas terrestres, talvez um dos grupos, o segundo grupo mais diverso de plantas que a gente tem, só perde mesmo para as angiospermas, as plantas que têm flores e frutos e tudo mais, né? Aqui elas são consideradas embriófitas avasculares. Lembre-se que esse termo embriófita representa o fato de elas cuidarem muito bem do seu embriãozinho, né? São plantas terrestres que precisam proteger esse embrião. E avasculares porque elas não apresentam os vasos condutores xilema e floema, tá? Elas serão consideradas os descendentes diretos das algas clorófitas, também conversamos muito sobre isso. São datadas do Siluriano, um período que girou em torno de 480 milhões de anos atrás, sendo, portanto, o primeiro grupo de plantas terrestres. São plantas criptógamas porque elas têm a sua estrutura reprodutiva muito protegida e muito escondida, principalmente da radiação ultravioleta, e representam uma transição entre as clorófitas e as embriófitas. Ela fica ali no meio termo, né, entre as algas aquáticas e as embriófitas terrestres na parada, né? Apresentam uma substância chamada esporopolenina, que é comum em todas as plantas terrestres, onde o seu esporo ele vai ser revestido por uma camada, né, de moléculas impermeabilizantes, conhecido como esporopolenina, tendo, portanto, um esporo, né, uma célula reprodutiva bastante protegida contra a desidratação do ambiente terrestre. Maravilha, moçada? Bom, seguindo aqui o nosso bate-papo, a gente relembra algumas adaptações ao ambiente terrestre. Elas vão apresentar os gametângios. Lembra lá, moçada, gametângio é o órgão reprodutor que produz gametas. É o órgão reprodutor do gametófito que produz gametas. Então ela vai apresentar gametângios masculinos e femininos revestidos por camadas de células estéreis, com uma questão de proteção. Aqui os embriões eles estarão retidos dentro do gametângio feminino, que é conhecido como arquegônio. Eu estou mencionando isso de uma forma mais direta, porque a gente já teve uma oportunidade de conversar sobre isso em videoaulas passadas, tá? Aí a gente comenta sobre os esporângios, que são protegidos por camadas de células estéreis também. E além de tudo isso, existe uma camada de cerídeos que reveste externamente. Cerídeos é uma cutículazinha, ó, serosa, que vai revestir toda a superfície dessas plantas, reduzindo a taxa de desidratação, tá? Além disso, como a cutícula traz essa impermeabilização, eu vou apresentar poros e até mesmo estômatos que vão permitir essa entrada e a saída de gases para que as células possam obter o CO2 da atmosfera e eliminar o oxigênio que foi oriundo da fotossíntese, tá? Bom, em relação à natureza das briófitas, quem são elas? Veja que eu estou colocando entre aspas, né? Porque briófitas é apenas um pequeno grupo dentro das plantas avasculares. A gente menciona que elas são divididas em 3 grandes grupos, onde nós teremos as hepatófitas, que é um tipo de planta avascular.
Entre os representantes mais famosos, nós temos as hepáticas. Aqui eu tenho imagens representando lá esse grupo. Depois disso, eu tenho as anthocerófitas, onde você tem dentro desse grupo os antóceros, plantas que têm esse aspecto aqui. E por último, as famosas briófitas, né, moçada? Os musgos, eles fazem parte, portanto, desse grande grupo de plantas avasculares, tá? Aqui a gente tem a imagem dos musgos, tá? O gametófito dessas plantas sempre são independentes nutricionalmente dos esporófitos. O que isso significa dizer? Que o gametófito é clorofilado e ele é capaz de realizar fotossíntese. Inclusive, o que você está vendo verdinho aqui, ó, isso tudo é o gametófito dessas plantas. Claro que a gente vai conversar melhor sobre isso, mas essa é uma informação importante para depois a gente fazer algumas comparações no futuro, tá? E aí, moçada, sobre os esporófitos, eles sempre ficam ligados aos gametófitos. Então, aqui é o esporófito que vai depender nutricionalmente do gametófito, também é uma característica bacana. Você precisa lembrar disso aí, mas a gente vai conversar melhor mais para frente, tá? Os gametófitos, portanto, eles são aderidos ao substrato, aderidos, moçada, ao solo, por exemplo, por meio de filamentos chamados de rizóides. Rafa, já é uma raiz? Não, ainda não é uma raiz, porque ainda não tem uma complexidade suficiente para ser chamada de raiz, mas vai ser chamada de rizóide, uma estrutura que lembra, né, que é semelhante a uma raiz, que tem papel de raiz e tudo mais, né? Os gametas são flagelados, são chamados de anterozoides. Então você lembra que aqui o gameta precisa de água líquida para se deslocar, vai lembrar, portanto, da necessidade da presença de água no estado líquido para essas plantas fecundarem. Por isso que todas elas a gente encontra em ambientes úmidos, ou a grande maioria, né, encontramos em ambiente úmido, na beira do rio, na beira de um lago, na beira de umas cachoeiras, né, porque lá sempre tem água líquida disponível para que a fecundação aconteça, tá bom? E aí a gente começa a pegar grupo por grupo, pegando as hepáticas, que participa, né, está inclusa na divisão hepatófita. Aqui eu tenho cerca de 6.000 espécies desse grupo. E o termo hepática, ele vem do século IX pela semelhança com o órgão, né, com o fígado, e com a crença de que essas plantas poderiam curar doenças hepáticas, né? Mitologia da época, né, moçada? Então tá aí, ó, essa aqui seria uma representação dessas plantas. Aqui eu tenho mais uma, bem tranquilo aqui, né? Então são plantas muito simples, os estômatos estão ausentes. Essas plantas, elas apresentam apenas os poros, que são aberturas que não têm o controle de abertura e fechamento. Então o poro, ele está sempre aberto, permitindo, portanto, sempre fluxo de gases, mas permite também sempre a evaporação da água, o que dificulta a sobrevivência desses organismos em ambientes um pouco mais secos, tá? Então eles podem ser derivados independentemente das algas verdes. Então eles podem ter trilhado uma história evolutiva diferente da dos outros grupos que acabam apresentando os estômatos. A gente já vai ver que os antóceros e que as briófitas têm estômatos. Então a hepática, ela pode ter vindo de uma linhagem sem estômatos, somente com os poros, e uma outra linhagem formando o resto de todas as outras plantas apresentando os estômatos, né? Os rizóides são unicelulares, então é uma célula que se alonga e adentra no solo a fim de capturar água e nutrientes, tá? Então essas aqui foram nossas famosas hepatófitas. Agora a gente passa para comentar um pouco mais sobre os antóceros. Eles participam da divisão anthocerófita. Diferentemente das hepáticas, possuem mais de um cloroplasto por célula, então já vai ser um organismo muito mais eficiente no quesito fotossíntese. Então agora a gente já tem a presença de estômatos, que é uma novidade evolutiva para esse grupo, né? Pegando lá que as hepáticas, né, o grupo passado não apresentam lá essas estruturas, né? Uma coisa interessante é que essas plantas apresentam mutualismo com cianobactérias do gênero Nostoc. Essas bactérias, elas são muito comuns no solo, e o grande lance é que essas bactérias, elas são fixadoras do nitrogênio. Então as bactérias compartilham nitrogênio com a planta
Enquanto lá, moçada, a bactéria recebe outros nutrientes, principalmente glicose, né? Advinda da fotossíntese desse organismo, tá? Uma coisa interessante que a gente comenta é que os gametófitos aqui, eles são monóicos e outros dioicos. O que isso significa dizer? Que em alguns grupos de plantas, um único indivíduo tem os 2 órgãos reprodutivos, aquilo que a gente vai chamar de arquegônio e anterídeo, e em outros grupos de planta você vai ter gametófitos com sexos separados, né? Você tem um gametófito com um arquegônio, que é a estrutura feminina, e outro gametófito com o anterídeo, que é a estrutura reprodutiva masculina, produz os gametas masculinos na parada, tá? Por último, tchutchucos, talvez a divisão mais importante para as nossas provas sejam os musgos e a divisão briófita, que finalmente, né? É complicado a gente chamar esse grupo todo de briófitas, porque, veja, briófita é apenas uma pequena linhagem dentro de um grande grupo considerado plantas avasculares. Então, características importantes, cerca de 9.500 espécies, por isso que elas são as mais famosas, né? São aquelas que têm a maior biodiversidade dentro do grupo das avasculares, são abundantes em áreas relativamente úmidas, como a gente já tinha observado os motivos, são dominantes em regiões do hemisfério norte, dominantes no tronco das árvores, rochas e até mesmo em regiões montanhosas, onde você tem lá predomínio desses organismos, tá? São resistentes a baixas temperaturas do continente antártico, de repente são um dos principais vegetais que a gente encontra nesses ambientes, né, nas regiões polares, servindo como fonte de alimento para os organismos herbívoros, o que mantém o ecossistema antártico funcionando, né, como sendo lá um introdutor de energia no sistema, alimentando outros organismos, né? Acabam sendo bons bioindicadores de poluição. E o que é um bioindicador, né? É um organismo, por isso bio, que indica alguma coisa. E aqui ele está indicando poluição atmosférica. Isso por quê? Porque são plantas muito sensíveis às variações na composição atmosférica. Quando você tem uma mudança, uma chegada, né, uma introdução de um gás diferente, essas plantas elas geralmente começam a morrer. E a morte delas indica o início de um processo de poluição naquele ambiente. Por isso que eles são bons indicadores, por serem muito sensíveis, ele já indica logo no início do desequilíbrio, tá? Existem alguns exemplares que vivem em desertos e até mesmo em rocha seca. Por isso que é muito complicado você falar assim, ó, não, porque as briófitas só vivem nas beiras do rio, na beira dos lagos. Não é bem assim, moçada. Tem alguns representantes que resistem a esses ambientes, e lembre-se que o adulto ele consegue sobreviver na seca, porque você tem já os estômatos que controla a perda de água, você tem cutícula serosa que controla também a perda de água, porém aqui a dificuldade vai ser se reproduzir no deserto, né? Eu só vou conseguir me reproduzir na época de chuvas, né? Então, uma grande dificuldade da briófita não é sobreviver ao deserto, e sim se reproduzir, porque isso vai acontecer de forma muito esporádica, somente na época que você tiver água líquida nesse ambiente, tá? Dentro da divisão das briófitas, eu tenho 3 classes, né? 3 grandes grupos. A classe Briide, que é o mais famoso, onde você tem os musgos verdadeiros, vamos já falar melhor sobre eles. Eu tenho a Sphagnide, onde você tem os musgos de trufeiras. E por último, nós teremos lá os Andreide, que são os musgos de granito, e esses são os 3 principais componentes dessa grande divisão conhecida como divisão briófita. Bom, rapaziada, então vamos pegar agora a classe mais importante, que é a classe Briide, que é onde você tem os musgos verdadeiros, e fazer alguns comentários mais específicos sobre esse grupo, né? Trazendo lá detalhes do gametófito, do esporófito, como é que vai funcionar tudo isso,
para que a gente possa entender o famoso ciclo reprodutivo, tá? Em relação ao gametófito, você vai lembrar que a fase de vida haploide é a fase predominante no ciclo de vida. Eu destacaria essa característica porque isso aqui adora aparecer nos vestibulares, e que ele vai ser dividido em duas fases, né? Você vai pegar lá, moçada, a fase do protonema, que é a fase do gametófito neném, o gametófito que acabou de ser formado a partir da germinação dos esporos, tá? E o gametófito folhoso, que é esse que você está vendo aqui, ó, bem bonito. Ele vai medir aí de 0,5 milímetros até um máximo de 50 centímetros, caracterizando então as briófitas gigantes, né? Lembrando que as briófitas, na verdade, as plantas avasculares têm um tamanho muito limitado graças à ausência dos vasos condutores, tá? Então você vai ter que o gametófito folhoso ele vai ser formado por filídeos, que são essas folhas aqui, ó, parecem lá folhinhas, mas não chega a ser chamado de folha. A gente chama de filídeo ou até mesmo de filóides. São ramificações responsáveis pela fotossíntese. Além disso, eu tenho caulídeos, que fica bem no centro, uma haste, também conhecida como cauloide. Aqui nós teremos células especializadas no transporte de água, que são os hidróides, e nos transporte de seiva elaborada, que são os leptóides. Rafa, tu não disse que não tinha vaso condutor? Bom, no grupo das briófitas especificamente, até que existem células especializadas no transporte, os leptóides mais por fora do caule transportando seiva e os hidróides mais ao centro transportando água. Mas isso aqui não chega a ter a mesma consistência e a mesma funcionalidade dos vasos condutores xilema e floema, que só vão surgir alguns milhares de anos mais à frente, tá? Em relação aos gametângios, é legal a gente se acostumar com esses termos, tá? Gametângio é o órgão reprodutivo presente no gametófito. Esses gametângios produzem os gametas. Então nós teremos o arquegônio, que é o gametângio feminino, e tem o anterídeo, que é o gametângio masculino. Eles são revestidos por tecido estéreo, são órgãos bem pouco visíveis, por isso que eu chamo essas plantas de criptógamas. Aqui eu tenho lá uma ideia de como é que funcionam esses orguinhos. Desse lado de cá, moçada, um arquegônio. Olha a oosfera lá no fundo. Olha um ducto bem longo por onde o gameta masculino vai chegar e realizar a fecundação, né? Aqui do lado eu tenho os anterídeos, são essas bolsas pretas aqui, ó, repleta de anterozóides, que são os gametas que serão liberados durante a reprodução. Tá? E para finalizar, vamos fazer um comentário rápido sobre o esporófito, lembrando que ele é sempre diploide e pelo fato dele ser aclorofilado, ele é dependente nutricionalmente do gametófito, ou seja, o esporófito é o adulto heterótrofo desse ciclo de vida por não realizar fotossíntese. Vai ser também o adulto passageiro do ciclo, é aquele que vive menos tempo durante o ciclo de vida, tá? Aqui em cima, ó, eu consigo ver o esporófito, essa hastezinha, e aqui embaixo ele é associado ao gametófito, tá? Vai ser dividido em duas regiões. Primeiro você tem a haste, que tem esse aspecto filiforme que você observa aqui nessa imagem. Vai ter função de sustentação do esporângio, que é essa parte mais dilatada que você observa aqui em cima, né? Em relação ao esporângio, moçada, lembre-se, esporângio é a caixa de esporos, é o órgão do esporófito que produz esporos, tá? Então, o esporângio aqui ele vai ser chamado de cápsula, e é dentro dessa cápsula onde ocorre a meiose do tipo espórica. Isso aqui a gente conversou muito nos outros vídeos, moçada. Depois dá uma voltada lá para pegar essa introdução aí à botânica, tá? Então aqui você vai ter a meiose espórica e a formação das células haploides que funcionarão como esporos na germinação e a formação de novos gametófitos. Então aqui eu consigo ver, ó, moçada, a cápsula bem bonita, né? Aqui você tem uma região
onde se conecta a uma estrutura como essa, e em algum momento essa estrutura se abre e liberam os esporos. Aqui eu estou conseguindo ver ele aberto, e os esporos aqui já foram liberados e provavelmente já estão germinando e formando novos gametófitos, tá? Aí a gente comenta uma parada interessante, moçada, que para essa liberação dos esporos ocorrerem de forma mais eficiente, existe um grupo de células conhecidas como elatérios. Elas são células que têm um formato helicoidal, assim, em forma de hélice, e que elas acabam aumentando a pressão interna da cápsula, e isso ajuda muito na liberação dos esporos. Esses elatérios, eles absorvem água, se tornam volumosos, aumenta a pressão interna e essa estrutura meio que explode, e você acaba tendo a liberação dos esporos para no futuro lá germinar e formar novos gametófitos. Valeu, galera? Então esse foi o nosso bate-papo inicial aí sobre as briófitas, né? As plantas avasculares. Conversamos um pouco aqui sobre os caracteres gerais, sobre as suas formas de classificação, e na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre o ciclo reprodutivo das briófitas especificamente. Valeu, tchutchucos? Então vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Falou!